todos e a todas presentes. Obrigada pela participação no painel. Obrigada também a todos os convidados. Só me apresentar antes de iniciar, mas, enfim, toda a apresentação já foi dada pelo Eduardo. Eu sou Ana Nassar, eu sou gerente de políticas públicas do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, já parceiro há bastante tempo da Embarque, parabenizando também aqui pelos 10 anos comemorados e pelo Congresso. Bem, para iniciar, então, a ideia é que a gente faça um painel bem informal, uma conversa aqui entre os convidados. A ideia é a gente discutir, então, a questão da visão de longo prazo nas cidades, né? Então, a primeira pergunta que eu coloco para vocês, qual que é a importância das cidades terem uma visão de longo prazo? Como que a gente garante que as ações planejadas para o período de um mandato transcendam esse mandato? Principalmente quando, no curto prazo, elas podem ter algum custo político, eleitoral, elas podem até se mostrar impopulares. Bem, eu deixo aberto para comentário, mas já faço uma sugestão para começar, se o Andrew puder fazer um comentário. Well, this is a very important question. Visions are needed because they motivate change. The kinds of changes that we're talking about are actually very serious. They require shifts in money, they require shifts in policy, but above all, they require shifts in psychology. So, for example, I grew up in London, drove my car into London all the time. We just heard from Ken Livingstone, he introduced congestion charge. It's not so much, £10, $15. It's not the money. But since that was introduced, I have never once driven my car into London, and I will die before I ever do drive a car into London again. And that's not just an economic incentive, quite frankly. It is something that's gone on in my head. It is no longer acceptable to drive in London. And so we're now seeing a sort of reversal of what we did 100 years ago when we all got into our cars, and happened much more recently in other cities. I lived in Hanoi, Vietnam for 5 years. We had 100 staff, Vietnamese staff. Not one of them had a car. They all cycled to work. By the time I left, one person had a car. Now, all 100 have a car, and that was just 10 years ago. While that has been happening, and Hanoi has become totally and utterly gridlocked, in New York City, it's been going the other way. In Washington, D.C., it's going the other way. I have 250 staff in the office in Washington. Half of them choose not to have cars. And the other half, almost all, come by public transport or by cycling. In other words, there's a psychology, and a vision of a city will shift the psychology. But in addition to that, a vision of a city will bring together different groups and stakeholders. Yesterday we heard from Sam Adams, the mayor of Portland, Oregon, that when he became mayor, he realized actually there were 27 different independent government agencies, all with different visions of Portland. He had to bring those together. But finally, your question, how does it go over time? The changes we are talking about will take time to put in place. And the trick is to have a vision that is so attractive that a future government won't overcome it. When Mayor Bloomberg and Dan Doctoroff introduced Plan NYC in New York City, they did it so well, and they communicated it so well, and it was so well designed that the future government would be crazy to do away with it. And so the idea is you must implement it quickly enough so that citizens already are starting to see the advantages, and therefore they will not allow the future government to reverse it, even if they want to. Interessante. Antes de continuar a rodada com relação a essa pergunta, né? Quando o Andrew coloca que a gente está falando de uma mudança psicológica, a gente está falando de cultura. Então, quer dizer, como que essa visão de cidade não é algo só tecnocrático, algo que a gente desenha, coloca no papel, mas que, de fato, vai envolver os cidadãos e vai olhar do ponto de vista de, enfim, cultura, enfim. Bem, eu acho que o Ciro poderia também contribuir bastante com essa pergunta. Bom,
Bom dia, obrigado ao Embarque pelo convite e parabéns pelos seus 10 anos, antes de tudo. Eu não tenho tanto a adicionar, né? Eu acho que eu concordo bastante. Quando você tem uma visão de cidade, você consegue envolver, porque, de fato, se você pegar, no caso que eu conheço melhor, no caso de transportes, a gente tem duas empresas, a CET, que no Rio se chama SET, em São Paulo a gente chama CET, que cuida de todos os transportes, exceto ônibus, e a SP Trans, que cuida de ônibus. Não havia concordância entre essas duas empresas. A CT não conseguia, apesar de ser uma companhia de engenharia de tráfego, ela entendia que o objetivo dela era servir aos carros, aos automóveis. E a SP Trans olhava apenas para os ônibus. Juntar as duas em torno de um objetivo pela mobilidade, ter essa visão, acho que contribuiu muito existir um prefeito passando uma visão que ele tem de cidade para os seus secretários, que por sua vez passavam para as suas empresas e seus funcionários em geral. Então eu acho que essa mudança do carrocentrismo, como eu gosto de falar, para um modelo de mobilidade sustentável, é uma visão muito forte. Acho que o carro é a invenção que mais modificou a forma urbana em todos os tempos. Então, a forma urbana está feita para ele, então vai levar, talvez, ainda que esse parcial estrago tenha ocorrido em 50 anos, eu acho que para voltar atrás talvez leve 100, porém, se tem que perseguir essa visão no longo prazo. Você mencionou a importância, né, no caso de São Paulo, dessa visão estar integrada, no caso de transporte, entre a CET e a SP Trans. Como que essa visão também pode transbordar para fora das fronteiras, né, do governo? Então, em que medida que uma estratégia de comunicação externa e de alinhamento com a população com relação a essa visão também é importante, Ciro? Isso é fundamental. Quer dizer, quem vai fazer a mudança são os cidadãos. Não é a prefeitura dá alguns direcionamentos, faz alguns investimentos na direção correta, né? Na direção dessa visão que a gente julga correta. Isso sem envolver o cidadão, você não vai muito longe, essencialmente. Quer dizer, se tiver, quando você decide tirar espaço que antigamente era dos carros, e os carros acreditam que eles eram proprietários desse espaço, e entregar isso para os pedestres, ou para as bicicletas, ou para os ônibus, se os cidadãos não entenderem que a função disso, você não vai muito longe. Se não houver um envolvimento, e para isso eu acho que a saída que eu vejo política para isso funcionar bem aumentar bastante o grau de participação da população nessas decisões. Claro que você precisa impor um pouco, porque depois de implantado, eu acho que essa história do pedágio urbano é muito boa nesse sentido. Quer dizer, antes de implantar o pedágio, quando implantou o pedágio urbano, foi algo imposto, provavelmente com bastante resistência. Uma vez implantado, as pessoas perceberam que todos saíam ganhando. Então, pode um ou outro perder na cabeça dele, eventualmente, não na realidade, mas existe a sociedade ganha, mas ela não percebe. Quer dizer, quebrar o status quo, mesmo que seja para a sociedade ganhar, não é fácil sem você. Então, participação, aí tem uma parcela que você fala, eu vou fazer X quilômetros de ciclovia, para pegar um exemplo. Agora, você discute com a população, explicando o porquê e deixando ela, por exemplo, decidir se vai por aqui ou por ali.
Existe uma decisão que você foi eleito para isso e eu acho que essa maneira de fazer a política pode trazer o cidadão para dentro e reduzir muito a resistência e tornar mais perene. Rodrigo, se você puder comentar. Bom, construindo um pouco em cima do que foi falado, acho que, e também um pouco, a gente sempre nessa exercício de incorporar visões do setor privado, enfim, de empreendedores, inovadores de forma geral, seja no terceiro setor, seja no setor privado e até no setor público. Eu acho que na era do conhecimento, na economia criativa, a gente percebeu que o mais valioso, o ativo mais valioso, é justamente a cultura. Você colocou bem. E as empresas já sabem disso, né? A Apple Computers, a Cisco, o valor intrínseco da empresa é determinado pelo conjunto de valores que aquela comunidade, né, as pessoas que engajam naquele projeto têm. Eu acho que uma cidade funciona da mesma forma. A gente não tem essa cultura uma cultura de cultivar valores comuns, né? Por isso que na nossa história brasileira, o planejamento nunca foi muito prioridade. A gente acaba sempre lidando com os problemas de forma urgente. É necessário fazer essa inversão e como criar um hábito, educar a população, educar uma educação cívica que contagie e vamos dizer assim, capacite as pessoas, e acho que a participação é fundamental, a fazer um contínuo exercício democrático para estar contribuindo com a visão comum de cidade, né? Uma cidade vale pela solidez do conjunto de valores que ela tem. Eu acho que a campanha eleitoral, enfim, os sufrágios sempre são um bom momento para repactuar esses valores, mas essa cultura democrática, cívica, tem que ser contínua. Rodrigo, e todos aqui do nosso painel, a gente hoje, e nesse painel a gente coloca, né, fala de uma visão de cidade, mas a discussão, ela tem passado muito por pensar cidades junto com as outras cidades no seu entorno. Então, no caso do Rio de Janeiro e região metropolitana, enfim, e essa é a realidade de muitas cidades no Brasil e no mundo. Como que a visão de uma cidade pode se transcender para uma visão de região, né? Então, a gente teve o Vicente Loureiro aqui antes. Como que essas cidades podem trabalhar juntas numa visão que vá levá-las, né, a uma melhoria conjunta, enfim. Como é que a gente coloca esse desafio, principalmente pensando em competências distintas, né, que a nossa própria Constituição limita? Eu acho que um princípio fundamental é a colaboração. E acho que a tecnologia, um pouco, a Cisco está aqui do lado, é um instrumento para multiplicar e potencializar essa colaboração. Essa profusão de redes que o mundo enxerga hoje, colocando, no caso das cidades, por exemplo, a C40, do qual o prefeito Eduardo Paes é o presidente, enfim, eu o ajudo nesse processo, e como o WRI, que é uma rede também de conhecimento, de know-how sobre expertise de gestão de cidades, a gente tem que usar os benefícios dessa colaboração em rede, usando os instrumentos, claro, tecnologia, mas principalmente conhecimento, com engajamento entre as pessoas. Eu acho que isso ajuda quando você enxerga o outro, você identifica as suas semelhanças e permite que as boas práticas se disseminem de forma mais acelerada e de forma mais consensual, em que valores se consolidem numa cultura de cidade. Por exemplo, essa recente importância que tem sido dada para o transporte público, que há poucas décadas não era visto dessa forma. Foi colocado aqui no Vietnã, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro, vivemos essa mesma mudança de paradigma. Eu acho que o exercício dessa colaboração ajuda a multiplicar muito mais rapidamente essa mudança de valores que a gente está falando. Bacana. Eu vou deixar essa provocação das regiões metropolitanas para que seja comentado ao longo do painel, né? Eu acho que é um tema bem interessante para a gente pensar. Eu queria passar para uma próxima pergunta e provocar a Judith para nos ajudar com ela,
pensando um pouco qual que seria o papel do setor privado nesse processo e como que a gente pode aprender com boas práticas que o setor privado já vem desenvolvendo, né? Então, na construção dessa visão de cidade, as empresas já têm boas práticas em planejamento estratégico, definição de metas, enfim. Como que você acha que essa visão pode ajudar na construção de visão de cidades? Thank you so much for the question, and also I'd like to say really pleased to be here with WRI and Embark Brazil celebrating the 10 years of Embark Brazil. So Shell Foundation is a charitable foundation set up by the Shell group of companies, and the main focus of what we do is to try and bring a business-based approach and thinking to the solving of big challenges. We focus in two specific areas around sustainable mobility and energy, and I lead the sustainable mobility practice. And this is a really interesting question for me to answer because Shell Foundation were involved in co-founding Embark 15 years ago, and I think almost 15 years ago, 2002 actually. And if I think back to what we were trying to achieve then, we saw an issue of cities which were the driving force of their countries, their economic growth, becoming increasingly congested, increasingly polluted, increasingly unsafe and less attractive for people to live in. And we wanted to work with an organization that could really help turn that around and help cities achieve a much better vision for their citizens. And we had a number of ideas together with WRI and together with Shell Foundation about what would be the really important elements of that transformation. We had an idea that it needed to be data-led, there needed to be evidence. We had an idea that we needed to move towards systems that prioritize public transport and non-motorized transport over cars. We also had an idea that we also had a very big focus on what could we bring from the wealth of experience in Shell and the business community to help that process. And what I would say, looking back over the last 15 years, is that the single element that has been most important to helping Embark work with cities and achieve those transformations at a city level, at a regional level, and now increasingly at a national level where they're working with federal governments, has been a process we call opportunity framing. We use it a lot within the corporate business, and what it is it's a process for bringing all the appropriate stakeholders involved in a challenge together, and that can be a very large group or a very small group depending on the challenge, about aligning around a common vision, agreeing about the end point you're trying to get to. That could be a whole vision for a city. It could be, we want a healthier, more active, more secure city with effective transport. It could be the vision for a single project, a single BRT line or cycling lanes or safer intersections. Bringing those players together, agreeing what the vision is, and then mapping out a pathway to get there. It's fabulous to have a vision, but if you don't know how you're going to get there and you don't bring everybody on board, it's going to be very difficult to achieve. And that whole process is something we worked on bringing from the Shell business initially to the Mexico team. Adriana Lobo used it very effectively in helping Mexico City come to realize the first BRT line in Mexico City. It's also something that I know the Embark Brazil team have used very extensively, especially Tony Lindau and Daniela Facchini have brought it to many cities. I was speaking to Dani this morning about the work she's done with Belo Horizonte, and I think the terminology in Portuguese, and I apologize for my pronunciation, is alinhamento estratégico. And they've been through that process, I think, 4 times now in Belo Horizonte, because this is a moving process. You're constantly evolving, and it's helped them define what they wanted from their BRT system to make it effective and operational, to look at safer intersections, to look at how you introduce cycling ways. And so this whole process, I think, is something that is very strongly used in large businesses where they have complex long-term projects, to bring all the stakeholders on board, to say, what are all the decisions I need to make to get to the end point? Who needs to be involved in the actions, and where are the risks? How can I start de-risking it, and how can I bring the right stakeholders together? And if I think about a big corporation that has these big projects, they have a very strong similarity to a city doing infrastructure projects.
they're long term. They need to go across a change of CEO or a change of mayor. They need everybody to buy into them, and they need a whole bunch of different departments and players to pull together behind a strong objective and get them there. And I also like the point that Andrew made about this sort of transcending vision. Again, if you look at London and the congestion charge, it started off as being massively unpopular. But now, in subsequent mayoral administrations, where we've got a very different mayor from a very different political persuasion, he still has a hugely strong focus on congestion charging, improved transport, because these are ideas that the public have adopted, the culture has shifted, and he can't turn away from that now. So I think, I've talked a long time here, but I think this whole process of setting a vision, but then also very clearly adopting a process to bring everybody with you and to get to that vision is very important. And that's something where cities and planning departments and business have a lot to share and to learn from each other. And it's certainly, like I say, has proved to be one of the most important elements in achieving their work with cities. Eu pediria que o Sérgio e a Nina também comentassem essa pergunta, não só sobre em que medida que as ferramentas do setor privado podem ser usadas, né, como uma inspiração para esse processo de construção de visão de uma cidade, mas também como que o setor privado pode estar envolvido na construção mesma dessa visão, né? Então, pensando nesse processo de participação, enfim, em que medida, não só o setor privado, mas acho que vocês podem falar por esse lado, mas como que a sociedade pode contribuir com essa construção. Obrigada. Obrigada a todos. Bom dia. Eu vou falar, se me permitem, em inglês para fazer mais rápido. Somos muitos aqui, temos pouco tempo, não? Let me maybe start from a journey. I think I'm going to go back to the beginning of the conversation. The topic is vision. I'll go back to the initial comment. Why do private companies have a vision? Primarily because we need to corral our own people and all our stakeholders around us, and our stakeholders include our customers. And we need everybody to align to something that in that moment in time seems impossible. Because if we don't align to something that seems impossible, we will not differentiate in the market. Right? We have most of us live in a very, very competitive environment. So it's all about continuously creating competitive advantage. And it starts from the people, and it starts from aligning the culture and creating the passion on people and the belief that you can achieve something that seems unattainable today. And I want to start making analogies, right? For example, in our case, almost 20 years ago, our ex-CEO, we just had a change in our CEO a month ago. Our ex-CEO created a vision that we would change the way we work, live, and play. It was the first time that a technology company would have a vision that didn't talk about technology. And most people said, these guys are crazy. And even the employees and our customers say, you guys are crazy. The moment we started executing, and the moment we started just bringing out to people the proof points of what we had already done. And what we had already done is that the internet wouldn't exist without the products we made. And the things that would be possible in the future, we started painting a vision that suddenly it looked sort of impossible, but not crazy. And all of a sudden, we started aligning not just our people, but our customers. We're at a point now that we can say we have transformed the way people play, live, and work. We're at a point where our customers believe so much on it that they tell us where to move next. So I'm going to continue the analogy here on the city. So one important point starting from the vision is that your stakeholders share that vision. And that means all the way to your citizens, right? And this is what cities like New York, cities like London, cities like Barcelona have been able to do so well, right? But
And I've said about vision, I've been doing planning and strategy at the global level for 20 years. And I used to have a professor at Stanford that said, you know, in the past, I used to go to companies that would hire me as a strategic consultant. And the first question I would ask was, what's your strategy? And they would give me a bunch of bullets in a slide. And over the years, I've learned that the question I need to ask now is, what's your portfolio of investments? What are your initiatives? Because the truth is that whatever your vision is and whatever your stated strategy in a PowerPoint is, if your initiatives, your investments don't align to what your strategy is, to what your goals are and what your vision is, your actual strategy is where those initiatives will take you. And it may be a good place, but it's your choice whether you want to be taken to a place you don't know where it is, or whether you want to be taken to a place that you want to go to and your stakeholders and constituents want to. So it starts from the vision, but it's extremely important that you do a strategic planning process. And that's what we do in the private sector. Do we have issue with silos? Absolutely. We have very similar challenges, right? Especially large global companies. Our case, I'll wash my laundry here in public. 2 years ago, one of our biggest movements in the market was to enter the data center market. Everybody said, you're going to die. You're going to be dead in a month. We are now the leaders in the world, and that happened in 6 months, right? After those 6 months, we became the leader in the world. We launched our cloud strategy. We're now the leader in that strategy. And we discovered that internally, we had hundreds of functions contracting with 50 different cloud vendors in the market that were competitors of ours. So, do we have challenges of silos? Yes. What's important is that you have a mechanism that not only takes it from the vision to a plan, but has internal mechanism to self-correct. And to self-correct not just based on what you see inside, but also based on what all your stakeholders are telling you, right? In our cases, our customers, our analysts, our partners, right? In the case of the city, is all of the organizations running the city, the citizens, the private sector, right? And all of the other government entities around you, right? So it's the whole process that really takes you to where you want to go. And it's not just a vision, and it's not just specific initiatives. It's those aligned to a vision. And lastly, what I want to say is an interesting point to the question you were asking before. As a technology company, not just private company, but technology company, we have the privilege to be called a lot by cities around the world. Because everybody intuitively now, which is something, by the way, we learned in the late 80s in the private sector, which is that technology is not just the thing that sits in the back end and that allows you to be more productive internally, but is the thing that allows you to be competitive in the market, whatever the industry is you are. Companies that have been successful in the market in the last 15, 20 years have been successful because they've used technology to differentiate their products and their services and to create services and products that nobody thought about before. That realization happened in the private sector in the late 80s. What we're seeing now is still few, and this is where we think it needs to happen more and more, but few cities are realizing the same thing. They're realizing that technology is not the thing that sits in the back end to fit the internal bureaucracy or the internal operation of the government, but is the thing that can transform and leapfrog the evolution of the services that you provide to citizens, and that will allow you to create new competitive services, right, that will take your city to be competitive.
that realization also needs to happen. And how do you translate that in practical terms? Well, I would like to see that every city, much like Barcelona has, for example, or like Chicago has, I would like to see that the CIO of the city doesn't sit on a lateral organization somewhere down the chain, but that the CIO, much like in the private industry, sits at the board. It's part of the strategic decisions of the company, because from there it will come the competitive differentiation, right? And the other thing that interesting that we see is that because technology is sort of a horizontal item, it just crosses the boundaries. We get called a lot as a catalyst, not only as an advisor of what can I do with technology. I know technology is important, tell me what to do and where to start from. But also the more sensitive cities are saying, technology is the catalyst that will allow me to break the silos barriers in between the structure. Because it is unquestionable that in order for you to be able to do the things you want to do across secretaries, across functions, with the limited investments that you have to think of technology transversal, in a transversal way. So that's what's happening also with technology, and that's what we invite the cities that called us in to help to think about. And this is, for example, what we're doing with the city of Rio, right? In their Rio 500, in the 50-year planning, is looking at technology transversally and using it as a catalyst so that you start building an integrated plan. Sérgio, você gostaria de comentar essa? Obrigada. Bom dia. Agradeço a Embarque pelo convite, e é importante ter essa visão privada, né, para poder ajudar, contribuir. Você fez duas perguntas no início, como a iniciativa privada poderia contribuir com o setor público e o que o setor privado poderia trazer de ferramentas. A gente entende que tem uma diferença muito grande no setor privado. No setor público, só no caso do foco. Você troca um CEO, mas o conselho continua o mesmo, então, às vezes, o alinhamento, o planejamento continua sendo mantido. Um CEO, quando faz um bom trabalho, ele pode ficar 10, 20 anos numa companhia, à frente de uma companhia, que não há problema nenhum. O setor público, não. Aqui, no caso do Brasil, há 4 anos nós temos uma nova eleição, e no máximo que ele vai ficar, mesmo sendo excelente gestor, são 8 anos de trabalho. No setor privado, se não ficar bom, a gente pode tirar um CEO com um mês, não tem problema nenhum. No setor público, a gente precisa, no mínimo, ter 4 anos, a não ser que tenha uma ruptura muito grande. O Ken Nevston falou uma coisa, achei muito interessante, que é como é que a gente vai poder perpetuar essas boas políticas, essas boas práticas. Quando ele falou de Londres, que foi feito um pacto com todos os partidos e foi feito planejamento estratégico para 50 anos. Esse eu acho que é fundamental, porque a cada vez que tem uma boa prática no nosso país, nas prefeituras, quando você entra um novo partido, ele modifica tudo. Nós temos um exemplo muito forte aqui no Rio de Janeiro, que foi os CIEPs, né? Era uma iniciativa muito boa de você colocar as crianças focando a educação o dia inteiro no colégio. Quando teve os outros governos, abandonaram esse projeto, um projeto que era maravilhoso, e não deu continuidade. Então, é muito importante que a gente consiga quebrar isso e ter um pacto entre os partidos, pensando muito mais no país, muito mais no cidadão, do que simplesmente os projetos de poder. E o que a iniciativa privada pode trazer? No caso da nossa casa, FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, nós desenvolvemos 2 índices muito importantes, que é o IFDM e o IFGF, que é o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal e o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal. Esses 2 índices, eles avaliam, no caso do IFDM, ele avalia mais a parte social, ele vê a parte de emprego e renda, ele vê a parte de educação e vê a parte de saúde. Ele faz um ranking com os 5.500 municípios que tem no Brasil, para poder fazer uma pontuação e para servir para orientar os gestores
como é que eles podem se orientar para fazer uma boa prática de gestão. E o FDM, e o FGF, ele vem com a parte de gestão fiscal, que ele trabalha receita própria, ele trabalha gasto com o pessoal, ele trabalha investimentos, ele trabalha dívida, o encargo da dívida. Então, são 2 índices muito importantes, que é a contribuição que a indústria pode fazer para a gestão pública, para orientar, para ajudar a fazer essa diferença. Porque a gente sabe que muitas vezes falta ferramentas para o gestor público. E o interessante é que esses 2 índices, eles são feitos com dados oficiais, buscados no Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, e ajuda a trazer esses índices. Então, e tem outra coisa também que é importante a gente falar, que é a resposta. O setor privado consegue dar uma resposta muito rápida para a crise. E o setor público, ele é amarrado, porque ele tem vários atores, tem que compor com muita gente. Eu gosto de citar o exemplo para a gente poder, que eu acho que isso é importante, aprofundar esse debate, que nós precisamos aprofundar esse debate, que nós precisamos dar ferramenta para o gestor, porque ele, hoje em dia, o gestor público, ele é muito amarrado, ele está todo amarrado. Mas eu cito que na década de 2000 nós tivemos o boom das commodities, né? Então o Brasil aproveitou, tivemos superávites maravilhosos, tivemos recursos através de investimento estrangeiro no Brasil, pudemos fazer vários projetos, mas as commodities caíram, né? Houve um tombo nas commodities, crise na China, esse problema na China. E o que está acontecendo? Nós temos uma queda de receita. O setor público está com dificuldade de poder se ajustar, ele fala em aumentar impostos numa economia que já está estrangulada, já está em recessão, então é um contrassenso você colocar mais impostos onde não tem, a taxa de juros é alta para justamente não ter repasse. Se você aumenta impostos, você tem um problema com as empresas. Aí eu vou tirar o paralelo com a iniciativa privada com uma empresa de minério, vou citar o nome. Ela pegou o boom das commodities. Eu lembro que ela comprou empresas no exterior, fez investimento, mudou o foco de atuação, ampliou bastante, investiu em logística. E com a queda das commodities, essa empresa teve que se ajustar rápido. O que ela fez? Reduziu o investimento, vendeu ativos, ajustou as despesas dessa para um novo cenário que ela tem, que é uma queda de receita. Então, por que ela consegue fazer isso rápido? Porque ela tem agilidade, ela tem um conselho que orienta, que se perpetua, muitas vezes troca os presidentes e continua o conselho dando a diretriz. E a gente tem que provocar esse debate, a gente tem que provocar a conversa, porque senão a gente só critica o gestor público e nós não damos ferramenta de ele poder fazer um trabalho, ou executar um planejamento estratégico. Então, eu acho que isso que é muito importante esse debate, a gente poder trazer essas experiências e falar. No caso da nossa federação, a gente apoia com vários índices e estamos à disposição para ajudar as cidades. Muito bacana. Bem, começando uma nova rodada de perguntas e pegando um gancho no que a Nina colocou sobre a importância desse alinhamento interno, né, no governo, entre diferentes secretarias, enfim, como é que essa visão realmente ela pode perpassar diferentes áreas dentro de um governo. Então, quando a gente fala de transporte, por exemplo, a gente não pode pensar em transporte sem falar com habitação, sem pensar em planejamento do uso do solo, saneamento, enfim. Então, a pergunta que eu coloco, né, e deixo aberto para quem quiser começar com uma contribuição, seria como que a gente faz com que essa visão ela seja integrada e ganhe capilaridade dentro das diferentes secretarias de governo, para que essas secretarias deixem de trabalhar dentro de caixinhas, né? É um grande desafio. Todos olharam para você. Eu acho o seguinte, que essa é outra mudança de paradigma. A especialização nos acabou limitando a visão, e a ponto de esquecer os co-benefícios de uma gestão integrada. Agora a gente fala, não só nas organizações privadas, mas também no setor público, de conceitos como sustentabilidade, resiliência, mobilidade, que tem esse enfoque matricial e transversal. A tecnologia pode ser um instrumento, mas é fundamental, de novo, a mudança de cultura. O engajamento tem que ser com a população. É por isso que a
a velha solução de trazer um grande CEO para gerir uma cidade nem sempre dá bons resultados, porque essa cultura de engajamento, a cultura de relacionamento com a população, dada as características específicas do setor público, que é, enfim, uma sociedade, principalmente em sociedades democráticas, heterogênea, com interesses distintos, que estão o tempo todo de forma, vamos dizer assim, barulhenta e nervosa, legitimamente defendendo seus interesses, acaba sendo sintetizado na figura do gestor máximo, ou do gestor, vamos dizer assim, do coordenador maior na sociedade democrática, que é o executivo. Então, eu insisto um pouco, voltando para o meu, reforço o meu primeiro argumento, quer dizer, precisamos investir como aperfeiçoar a nossa cultura democrática, para não ficarmos a reboque de decisões e revendo essas decisões sem conseguir olhar para frente. Can I emphasize that? Again, when you suddenly take the view of your customer, the citizen will tell you what they need. And what they need, I guarantee you, will cross boundaries, across the silos. And if you drive your planning and your investments that way, you're going to break those silos. And then use things that are transversal. Technology is one of them. A questão é, o que o cidadão quer, né? São muitos, no caso do Rio, 6,5 milhões, claro. Sim. A empresa também, enfim, trabalha talvez com um conjunto um pouco menor, mas também de grande escala. É um conjunto heterogêneo, que acho que um pouco é o que a gente está falando desde o início. Precisamos criar esses consensos sociais. E isso não é, numa sociedade como a nossa, não é na base da imposição. Desenvolvendo a cultura e pactuando, vamos dizer assim, valores e premissas que se postergam para além dos períodos eleitorais. Acho que essa visão que a Cisco está nos ajudando dos 50 anos permite pelo menos mais de 10 governos, quer dizer, independente de quem esteja conduzindo inicialmente o processo, vão se colocar alguns projetos que vão permanecer ou não nesses 50 anos, conforme for a aderência social que eles tiverem, né? Então, um pouco, acho que... Vou fazer uma última pergunta, infelizmente, apesar da conversa estar muito boa, que tem a ver com o monitoramento e acompanhamento dessa visão ao longo do tempo, né? Então, isso já foi mencionado um pouco na fala de vocês, mas que ferramentas, enfim, a gente conversa muito com as cidades, enfim, também com o Ministério das Cidades, e vê que tem uma dificuldade, né, de definir indicadores, índices que possam ajudar nesse acompanhamento. Como é que você garante que essa visão, de fato, seja acompanhada, enfim, com controle social? Queria saber se alguém gostaria de fazer uma ponderação nesse sentido. Acho que talvez aí a tecnologia possa ter um papel relevante, né? A tecnologia, se você pode potencialmente permitir um monitoramento muito mais micro do que o que se resume em grandes índices, sem desmerecer a relevância de ter índices de acompanhamento. Eu acho que com tecnologia hoje em dia, tecnologia móvel sobretudo, você tem uma oportunidade de manter informações numa escala muito pequena, e que é onde o cidadão vai se preocupar muito mais em realmente agir. Acho que essa é uma oportunidade que a gente tem atualmente, de usar, começar a pensar em aplicativo cidadão. Acho que isso tem muitos por aí, mas talvez incorporar isso dentro da prática do governo e permanentemente, de preferência não tocado dentro do governo, para ter continuidade. Acho que é uma oportunidade que está aí na mesa, que poderia ser mais explorada. I think for me, coming at this from two angles, one from this whole opportunity framing process that also looks at how you measure whether you have success, but also because in the foundation I work in, I'm actually responsible for setting our performance indicators, and I realize how tough it is. It's a really difficult thing to do, but I would say
One is you need to define metrics that really answer the question, how do I know I'm actually reaching my vision? I think there's a lot of temptation to count numbers of things done, but your metrics should actually be telling you, have I actually made progress in achieving what I want to achieve? And I think you have to use that as your starting point, but then say, what can I actually measure? So I think it's really important nowadays that there are many new ways of getting to people, using apps. There are also many new sensor-based and data-based technologies that can give you a lot of information, but that would never be my starting point, because I think you can get overwhelmed by information and measuring things because you can. And the ultimate starting point has to be, if I know these numbers, will it actually tell me whether I'm moving towards my goal of a healthier city and a more engaged citizenship? And so I think I would always start with that question first, but then come at it from how does technology help me to answer those questions? I think that's a really important point in this, because nowadays it's a bit like we all now have 50 different ways to communicate. We can communicate more. Does it mean we're communicating better? We now have thousands of ways of measuring data, but because we measure it, does it actually mean it's helping us get to where we want to get to? So I think you always have to come at it from that angle. But the technology can be a huge asset in helping you get there. And I would add, milestones, activities are not metrics. Metric is a result, it's the measurement of a result. So applauding and giving a pat in the back to yourself because you've done something, it's good for morale, it's good for the culture, doesn't do anything in terms of telling you whether you are getting to your lagging indicators, to your long-term indicators. So I completely agree. It's about, if you know what your strategy is and you've done from vision all the way to strategy and to initiatives and investments, it's relatively easy conceptually to understand what your metrics need to be, your lagging indicators and your leading indicators. It's more difficult, like she said, to really say, how am I going to measure them and where is the data going to come from and how am I going to stick to this, as opposed to all of the fashionable things I can come up with on the way. And then it's having the courage to say, you know what, this was the stupidest idea I ever made, and this is what the metric is telling me. Or even the metric was the stupidest metric I could come up with. And having the courage continuously to say, oh well, I learned, I'm going to change. And then from the leadership is having the courage to measure people on that, not on actions, on results. Part of the problem, obviously, in many cities, none of the ones represented here, is that the mayor, whilst they want to measure the success of their vision, they're actually more interested in measuring whether or not they'll get re-elected. And so the question is, what do you do about that? And what you do about that is, when you have your vision, you set your metrics that are based upon, real important things like, is there a measure of air pollution that citizens can get every day on an app that will give them some indication of just how bad it is? And then you have your metrics, but then you socialize them with citizens. We have an entire network actually working on this. You would be surprised how many cities in the world don't actually inform their citizens about things that clearly citizens would like to know about. Air pollution is a very obvious one, but even, for example, the performance of public transport. How long it takes the average person to get to work this year compared to last year. What are the delays? A whole range of issues, the quality of water. And as you're all saying, you don't want 1,000 of these, but you want enough of them. And once you get them out there, then the mayor's political sort of opportunities will match whether or not the vision is being reached. See what I mean? So, it's some very exciting things. Most countries now, in the last 10 years, we've moved from about 10 countries that had laws that said you must inform your citizens about
sort of environmental conditions. Now there are about 100 countries that have those laws, but many countries still don't actually implement those laws. So we have a whole network in 50 countries. I think you do, but I mean, Rio, you do very well here, I think, and I know the other cities that are represented here, so I'm not making this comment at you, I'm making more generally, this is a really important issue. Bem, antes de finalizar, gostaria de só resumir alguns pontos centrais que surgiram aqui na nossa conversa, que foi super interessante, daria para ser continuada aí por horas, mas, enfim, a programação é extensa. Bem, a gente vê, então, que realmente a construção da visão de uma cidade ou de cidades, né, realmente são desafios grandes. A gente está falando de mudanças de paradigma. Então, a gente também está falando de mudança que vão afetar as pessoas. Então, a gente está falando de conquistar corações e mentes, né? Não só de construir uma visão internamente dentro do governo, e sim construir uma visão que seja atrativa e que conquiste aquela população e que seja levada junto, né? Não só por um grupo de pessoas, mas por toda a sociedade. A gente, então, está falando também de participação e de dar capilaridade a essa visão dentro e fora do governo e de ter uma visão que seja compartilhada. E nisso a tecnologia tem um papel muito importante. E também a colaboração em rede, pensando no caso principalmente das regiões metropolitanas, em que a visão de uma cidade tem que ser compartilhada o máximo possível para que a região possa crescer toda de forma conjunta. E, finalmente, monitoramento e métricas, né? A gente falou um pouco, realmente é um desafio, mas foi bem interessante ouvir aqui algumas possíveis soluções que podem ser absorvidas aqui pelos participantes. Então, agradecer a vocês mais uma vez, agradecer a vocês também pela atenção, e a gente finaliza esse painel agora.